Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, e nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 13. Eu quero falar sobre Emaús. Talvez essa seja a descrição de Jesus ressurreto mais simpática que nós temos na Bíblia. É a história para mim mais fascinante. Lucas 24, a partir do versículo 13, no domingo da ressurreição. No domingo da ressurreição, nós temos um episódio extraordinário, 2 caminhantes indo para Emaús. Olha aí para a sua Bíblia, Lucas 24, a partir do versículo 13. Leio eu na versão século 21, me acompanhe na sua. Nesse mesmo dia, 2 deles seguiam para um povoado chamado Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam comentando tudo o que havia acontecido. Enquanto comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a acompanhá-los, mas os olhos deles estavam como que fechados, de modo que não o reconheceram. Então ele lhes perguntou: do que estás falando pelo caminho? Eles então pararam tristes. E um deles, chamado Cleopas, respondeu: és tu o único visitante em Jerusalém que não soube das coisas que ali aconteceram nesses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E eles responderam: as que dizem a respeito a Jesus o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele o que traria redenção a Israel. Além disso, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. Também é verdade que algumas mulheres do nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro dele e, não achando o corpo, voltaram afirmando ter tido uma visão de anjos que diziam que ele está vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e confirmaram que as mulheres haviam falado, mas não o viram. Então ele lhes disse: ó tolos, que demorais a crer no coração em tudo que os profetas disseram, acaso Cristo não tinha de sofrer essas coisas e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a seu respeito em todas as escrituras. Quando se aproximaram do povoado para onde se dirigiam, Jesus fez como quem ia seguir adiante. Eles, porém, insistiram: fica conosco, pois já é tarde, o dia está terminando. Então entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, Jesus pegou o pão e o abençoou, e partindo o distribuía. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu diante deles. E disseram uns aos outros: acaso nosso coração não ardia pelo caminho, quando ele nos falava e nos abria as escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém, e encontraram reunidos 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que havia acontecido no caminho e como reconheceram no partir do pão. Queira Deus abençoar a sua palavra. Deixe a sua Bíblia aberta aí, acompanhe conosco esse texto maravilhoso. Emaús. A gente não sabe muito bem o significado da palavra Emaús. Emaús pode significar mula, mas pode significar fonte termal. Igualzinho, né? Uma coisa lembra outra, né? Você vê uma mula e fala assim: estou à procura de uma água quente.
não é? A gente também não sabe onde hoje se localiza exatamente esse lugar de Emaús citado aqui nas Escrituras. Em 2019, nós fomos com um grupo da igreja a Israel. E nós estávamos numa viagem já do Mar Morto até Jerusalém, e a viagem já estava cansativa. E então eu me levantei do banco do ônibus e fui lá para frente. Estávamos chegando em Jerusalém e fiquei muito curioso porque eu li uma placa apontando para o lado, Emaús. Nós estávamos subindo porque Emaús fica embaixo. Jerusalém fica a 12 quilômetros de Emaús. E Emaús é embaixo. Me deu uma vontade de pedir para parar porque eu queria conhecer Emaús, mas não estava no programa. Mas há 6 lugares que eles apontam que pode ser Emaús, então ninguém conhece nada, na verdade. Fica se discutindo. 2 discípulos, um se chama Cleopas ou Cleópatro. Nós sabemos que a irmã de Maria se chamava Cleopas. E então, nós queremos saber quem são esses discípulos. Ficam discutindo e não sabemos nada. Pouco sabemos. Mas eu posso dizer espiritualmente o que significa Emaús. Emaús, espiritualmente, é um lugar de perplexidade. Olhem comigo de novo os versículos 19 a 21. Ele lhes perguntou, quais? E eles responderam, as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram, nós esperávamos que fosse ele o que traria redenção a Israel. Além disso, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. Os discípulos tinham colocado toda a sua confiança em Jesus. E agora já passaram 3 dias depois da sua morte. Sexta, o primeiro dia, eles contavam assim, sábado e domingo, 3 dias. Fosse nós, 2 dias. Mas a maneira deles contarem, eram 3 dias. E no terceiro dia, segundo a teologia judaica, era o tempo da alma chegar finalmente no Sheol, no mundo dos mortos. Nós esperávamos que esse homem fosse o grande redentor de Israel, mas já é o terceiro dia. E muitas vezes nós também caminhamos por Emaús. O que sabemos da vida é que a vida não está sendo boa. As nossas expectativas não estão sendo supridas. Os alvos que nós colocamos para a nossa vida não estão sendo cumpridos. Vamos caminhando perplexos por aí, desorientados, com sonhos frustrados. Vamos caminhando de uma maneira que estamos decepcionados com a vida, com os projetos que tinham, que furaram, e aí você está em Emaús e não sabia. Onde é que é Emaús? Qual é o significado de Emaús? Emaús também, espiritualmente, é um lugar de tristeza. Versículo 17, olhem comigo, então ele lhes perguntou, do que estás falando pelo caminho? E eles então pararam tristes. Está caindo a noite, penumbra. Eles estão tristes, decepcionados. Eles estão voltando, suponho eu, pachorrentamente para Emaús. Estão descendo, devagar, como estava a vida deles.
E aproxima-se um caminhante a eles, na penumbra eles não conseguem reconhecer, porque os olhos deles estão abatidos. E é interessante, estão caminhando tristes, e quando Jesus detecta a tristeza deles, por que vocês estão assim, entristecidos? E no original é olhos embaçados de quem chorou. Emaús é um lugar de depressão e tristeza. Uma vez eu tinha que fazer uma viagem com um amigo meu, e então, como eu tinha mais facilidade de comprar a passagem, eu liguei para ele. Nós não tínhamos internet, nem as facilidades online que nós temos hoje. Então eu liguei para ele e falei: fulano, tudo bem? E ele falou: tudo bem, e começou a falar comigo, e eu falei assim: fulano, você está triste? Porque eu detectei ao telefone uma voz muito triste, e quando eu perguntei: fulano, você está triste? Houve uma explosão de choro do lado de lá, e aquele meu amigo começou a chorar feito criança, mas eu detectei a tristeza dele no telefone, num telefonema. Jesus percebeu o abatimento daqueles homens, eles estavam arrasados, olhar choroso, palavras que não eram boas, expressavam dor, expressavam amargura. E quantos de nós não estamos em Emaús? É uma enfermidade na família que também nos abate, né? É assim, é um desentendimento com a pessoa amada, e aí a vida começa a ficar mais difícil, viver na própria casa já é mais doloroso, é alguém querido em dificuldade, e aí nós somos jogados em Emaús, na estrada de Emaús. Onde fica Emaús? O que significa Emaús? É um lugar de desapontamentos. Em terceiro lugar, verso 21. Nós esperávamos que fosse Ele o que traria redenção a Israel. Além disso, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. Nós esperávamos. A nação judaica estava dominada pelo Império Romano, que aliás dominava o mundo de então. Jesus era um líder que atraía as massas. Jesus ressuscitara mortos, como ressuscitou o filho da viúva de Naim e ressuscitou a Lázaro. Ele multiplicava pães. Era um líder ideal para nós. Nós não íamos ter fome e nós íamos viver a vida muito bem. Resolveria o problema da fome e da morte. E agora, ele morreu, já é o 3º dia. Emaús é desapontamento. Parece que Deus falhou, parece que as promessas de Deus não são assim. Parece que Deus não faz o que nós esperamos, parece que Deus não é bondoso conosco, com os outros Ele é, mas comigo não está sendo. E aí você cai em Emaús. Como é que a gente chega em Emaús? A gente pode estar em Emaús, mas como é que a gente chega em Emaús? Eu disse para vocês que geograficamente se discute onde fica Emaús, mas espiritualmente, como é que nós chegamos a Emaús? Em primeiro lugar, chega-se a Emaús por se ter uma visão errada da obra de Jesus. Vou repetir. Chega-se a Emaús quando se tem uma visão errada da obra de Jesus. E quero que você olhe comigo o versículo 19. Olha aí na sua Bíblia. E ele lhes perguntou: quais? E eles responderam:
as que dizem a respeito a Jesus o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Nós esperávamos que fosse ele que havia de remir Israel. Nós esperávamos que ele fosse um libertador político. Nós esperávamos uma visão errada de quem é Jesus, faz a gente chegar rapidinho a Emaús. A tristeza, desapontamento e perplexidade. Ele era varão profeta, só que Jesus nunca foi varão profeta. Uma vez Jesus estava conversando com seus discípulos, que já estavam com Jesus há 2 anos. E Jesus disse para os seus discípulos o seguinte: olha aí, o que as pessoas estão dizendo sobre mim? E aí eles disseram: estão dizendo que você é João Batista, uns estão dizendo que você é Elias, outros estão dizendo que você é Jeremias. E aí Jesus, não satisfeito com essas respostas, a maioria dizendo que ele era profeta, um dos profetas. E vocês que estão caminhando comigo há 2 anos? E Pedro era aquele que falava e depois pensava no que ia dizer, mas Pedro era aquele extrovertido. Então Pedro falou: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus vira-se e diz: bem-aventurado, feliz és tu, Simão Bar-Jonas, Simão filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou isso, não foi homem algum que te revelou isso, não foi porque você é sábio demais que você chegou a essa conclusão, não é porque você é inteligente, pensou, meditou e chegou a essa conclusão. Foi o meu Pai Celestial quem revelou que eu sou o Cristo, Filho de Deus vivo, ou seja, aquele que tem natureza do Deus vivo. Eu sou de natureza Deus vivo, eu sou divino. Está entendendo? Foi isso que Pedro disse. E aí, irmãos, Jesus nunca disse que era profeta, ele nunca se auto-intitulou profeta. E quando nós temos uma visão errada de quem é Jesus, nós caímos e chegamos rapidinho em Emaús. Quem é Jesus? Para muita gente hoje é um patuá quebrado. Você botou lá a imagem de Jesus para dar sorte e deu azar. E dá mesmo, né? Irmãos, é uma senha que você coloca, é uma abracadabra, é assim mesmo que se fala? Tem dificuldade. É um abra-te sésamo, você chega nas portas, diz abra-te sésamo, e parece que o mundo vai lhe abrir. É assim que muitas pessoas têm vendido Jesus. É um nome mágico que vai abrir a sorte para você. Você vai ganhar na Mega Sena, sozinho. Não é isso que a televisão nos fala sobre Jesus? E aí você tem uma visão errada de quem é Jesus. Eu quero começar com isso. Eu falei da obra, mas deixa eu começar sobre quem é Jesus. E ele é um nome mágico, mas ele não é nada disso. Ele é o Salvador, ele é o Senhor, ele é o Deus encarnado, ele é o Cristo ressurreto, aquele que triunfou sobre a morte. E você tem uma visão errada de Jesus, e isso joga-o para Emaús. Como é que se chega lá a Emaús? Em segundo lugar, quando temos uma visão errada da sua obra, verso 21, nós esperávamos que fosse ele o que traria redenção a Israel. Além disso, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. Nós esperávamos que ele fosse aquele libertador político.
E aí você começa a pensar em Jesus sobre tantas coisas, mas não as coisas que a Bíblia fala e revela sobre ele. É um Papai Noel, uma espécie de Papai Noel que dará presentes aos meninos que vão à igreja e dão ofertas. É aquele que oferece saúde constante. Você será uma usina de saúde ambulante porque você tem Jesus. Não é assim que a televisão anuncia. Você vai ganhar na Mega Sena, acumulada. Você vai ficar rico, bilionário, se der oferta para a igreja. Não é assim que anunciam esse Jesus. Não é essa obra que eles estão dizendo que Jesus faz. Ele é um caixa eletrônica que nós sacamos indefinidamente. E não é aquele que morreu para nos salvar, porque nós somos pecadores perdidos, necessitados do perdão e da graça de Deus. Não é aquele que veio para nos religar a Deus pela sua obra no Calvário. Não é aquele que é o único pontífice, aquele que faz a ponte entre Deus e os homens, porque ele é plenamente Deus e plenamente homem. E aí você tem uma noção errada de quem é Jesus, você está já em Emaús. Como é que se chega a Emaús? Em terceiro lugar, chega-se a Emaús quando se tem dúvida sobre o seu poder. Já é o terceiro dia que ele está morto, a morte acabou com ele, e muitas pessoas, hoje nesse domingo eu estou escrevendo sobre a teologia do Datena, falei um pouco nela hoje de manhã. Eu podia falar sobre ressurreição, mas eu resolvi falar isso, porque Datena é um jornalista de um programa de televisão policial popular, e de vez em quando Datena se dá como um teólogo, né? Então, e Datena, já ver Datena é de dar dó, mas ouvir Datena teólogo é pior um pouco. Mas Datena, o teólogo, diz assim: fazer o quê? Esse mundo está violento mesmo, está muito violento. Fazer o quê? Deus enviou o seu filho para nos salvar, e o pessoal foi e o matou. Não deu certo. Teologia de Datena. O sujeito não entendeu nada sobre a vinda de Jesus ao mundo. Se quiser saber sobre isso, hoje de manhã eu preguei sobre isso, vai lá no culto da manhã e ouça o meu sermão e você vai entender. Tá bom? Fechei parênteses, vamos lá? Tá, morreu, acabou. E nós, irmãos, nós começamos a achar que Jesus não tem poder. Ele foi sufocado pelas seitas religiosas judaicas e pelo Império Romano. Veio para nos salvar, mas não houve como, porque ele se deixou esmagar pelo Império, ele não tem nenhum poder. E você não crê no poder de Jesus, não entendeu a razão da morte de Jesus, não entendeu que ele cumpriu dezenas de profecias na sua morte, não entendeu uma série de coisas porque era necessário ele tomar a cruz, mas ele ressuscitou e venceu a morte. E aí você cai em Emaús porque acha que Jesus não tem poder para a sua situação, e você já está jogado em Emaús. Mas se vocês estão lembrados do relato que eu fiz, aqueles discípulos vieram conversando com Jesus, eles não reconheciam que era Jesus ressurreto que estava ao lado dele. E Jesus fala: mas vocês estão tristes, você não sabe o que aconteceu em Jerusalém nesses últimos dias.
O que aconteceu? Quais coisas? Acerca de Jesus, nós esperávamos que ele desse redenção a Israel, mas é o terceiro dia e ele está morto. E aí Jesus toma algumas decisões, mas se você está lembrado, o restante do relato, eles chegam finalmente em Emaús, convidam Jesus, dizendo, já está muito tarde, entra, e Jesus entra, e vai cear com ele, parte o pão, e quando parte o pão, eles reconhecem Jesus. Está lembrado que foi assim? E aí, o texto diz que eles pegaram e voltaram, subindo agora, 12 quilômetros para Jerusalém. E foram até os discípulos e disseram, ressuscitou, nós estivemos com ele. Como é que se sai de Emaús? Porque eu vou dizer para vocês, 12 quilômetros a pé, e depois 12 quilômetros de volta imediatamente, à noite, subindo, irmãos, é muita disposição, tem que ter uma coisa muito especial para eles fazerem isso. E por que eu estou dizendo como é que se sai de Emaús? Porque, irmãos, Emaús não é um lugar para nós permanecermos. Nós passamos por Emaús, mas Emaús não é o nosso lugar. Como é que a gente sai de Emaús? Primeiro, a gente sai de Emaús, que é um lugar de tristeza, desapontamento, solidão. A gente sai de Emaús ouvindo Jesus com atenção. Olha o versículo 27 da sua Bíblia. Olha aí. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a seu respeito em todas as Escrituras. Vocês estão tristes? O que houve? Você não sabe o que aconteceu lá? Nós esperávamos. E Jesus perde a paciência e diz, tolos, vocês são retardados, vocês não conseguem entender nem crer naquilo que os profetas disseram. E Jesus pega todos os textos do Antigo Testamento e começa a rememorar os ensinos bíblicos contidos no Antigo Testamento sobre a necessidade do Cristo, o Salvador do mundo, o Redentor da humanidade, morrer e ressuscitar. E eles vão andando até que chega de noite na casa deles. E eles dizem, Senhor, é muito tarde, fica aqui, fica conosco. E aí, eles vão cear, e quando eles deixam Jesus partir o pão, como é que você parte um pão? Com a faca você é educado. Eles partiam o pão assim, ó. E quando Jesus parte o pão, eles veem os sinais dos cravos nas mãos de Jesus. Só havia vivo em Jerusalém naqueles dias uma única pessoa que tinha cravos marcados nas mãos, Jesus Cristo. E quando eles veem, eles falam, é o Senhor, e Jesus desaparece. É isso que diz o texto. E eles pegam e voltam para Jerusalém para anunciar que eles estiveram com Jesus. E eles diziam, não ardia o nosso coração quando eles nos expunham as Escrituras. O nosso coração não era aquecido quando ele nos falava sobre a palavra de Deus. Você quer sair de Emaús? Olhe para essa palavra de Deus santa, viva, penetrante, essa palavra que chega ao nosso coração, e essa palavra começa a mudar a nossa vida. A beleza das Escrituras, elas são vivas, e quando expostas, o nosso coração arde. Quem nunca sentiu isso aqui?
Os dias mais alegres na minha vida são os dias em que eu percebo que Deus me usou para explicar bem as Escrituras. E eu noto que o dia mais alegre na igreja é quando a igreja entende bem uma Escritura. Ela faz bem, ela dá vida à nossa alma, ela nos alimenta, ela nos aquece, ela nos dá prazer, ela nos traz vida, nos traz alegria espiritual, a nossa alma fica cheia. Foi isso que eles viram. Você quer sair de Emaús? Comece a ouvir as palavras de Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Como é que a gente sai de Emaús? Primeiro ouvindo com atenção, depois fazendo um pedido para que ele, Jesus, entre em nossa casa, entre em nossa vida. Passamos a vida protegidos por Deus e muitas vezes nem nos damos conta de que Ele caminha ao nosso lado, como aqueles dois caminhantes não deram conta. O tempo todo Jesus ressurreto ao lado deles, fazendo perguntas a eles, falando com eles, e o coração deles fechados, a mente fechada, os olhos fechados. Quando os nossos corações ficam fechados para Deus, não há doutor que dê jeito, porque Deus não arromba coração de ninguém. Deus bate, e Ele só entra na sua vida se você abri-lo. Quem arromba é o inimigo das nossas almas, entra na marra. Mas Jesus só entra quando convidamos. E há um versículo na Bíblia, em Apocalipse 3:20, muito conhecido. Eu vou começar e vocês vão terminar comigo. É Jesus falando, ele diz assim: eis que estou à porta, se alguém ouvir e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. É a figura de intimidade. O hebreu, o oriental, não comia com estranhos. Para comer, cear com ele, tinha que ser íntimo, amigo. Então Jesus está dizendo: eu vou abrir a porta do seu, bater a porta do seu coração. Se você abrir, eu vou entrar e vou me tornar seu amigo, e vou viver com você, e vou ter intimidade e comunhão com você. É isso. Como é que se sai de Emaús? Quando a gente faz que nem aqueles dois discípulos fizeram. Quando a gente convida Jesus para entrar na nossa vida. Quando a gente diz: Jesus, você está batendo? Entra, eu preciso da tua amizade. Irmãos, quando a gente faz esse pedido, Deus vem morar em nosso coração, porque nós não somos vítimas dos astros, nós não somos vítimas do nosso nome. Eu me chamo Alexandre. Se o meu nome fosse Alexanderson, eu teria mais sorte na vida. Você sabe que nós brasileiros temos umas coisas doidas, que acreditamos nessas coisas. Quantos artistas que eu conhecia antes de viver fora eram de um nome, voltei, eles tinham outro nome, porque algum astrólogo falou para ele que o nome dele não dava sorte. Nós não somos vítima dos astros. Nós não somos vítimas das cores. Nós somos responsáveis e decidimos pela nossa vida. Se você não o chama para a sua vida, você continuará em Emaús. Como é que a gente sai de Emaús? Ouvindo com atenção, convidando para entrar em nossa casa, em nossa vida. Não se conformando com Emaús.
Emaús não é o nosso lugar. Versículo 33, olha o que diz o versículo 33: e na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém, e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, mais 12 quilômetros de estrada. Porque Emaús não era o lugar deles, porque algo diferente tinha acontecido com eles. E como é que o reconheceram? Vou voltar a esse ponto. Passaram 3 horas mais ou menos de caminhada com ele e não o reconheceram. E no partir do pão, quando Jesus quebra, parte o pão, eles veem os sinais dos cravos. Só uma pessoa tinha as marcas da cruz e estava viva. Só uma pessoa naqueles dias. Como podemos ter uma visão correta de Jesus? Olhando para as marcas da cruz, olhando para a cruz, olhando para o Cristo crucificado, poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É isso que prega o Evangelho de Jesus Cristo. A cruz parecia ser o fim, mas é o sinal da vitória de Deus e a glória do crente. Há um hino do cantor cristão, bem antigo, nós não cantamos nessa igreja há muito tempo, mas esse hino, talvez seja um dos hinos mais queridos de muitos crentes, que é assim, você que nem é crente, você sabe ele. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Vou parar por aqui, obrigado, o coro está bonito aqui, concorrendo com vocês, viu? Está bonito de lá também. Mas viu como é que vocês sabiam? Até gente que não entrou na igreja ou está entrando pela primeira vez já tinha ouvido esse hino. Quando eu cheguei aqui nessa igreja pela primeira vez, nosso irmão Elias Rosa pediu que eu fosse visitar a sua mãe, que estava hospitalizada, estava com amnésia. E eu fui lá visitá-la. E quando cheguei lá, ele me apresentou a sua mãe e disse: aqui está o nosso pastor, o novo pastor da primeira igreja batista de Teresópolis. E eu disse: prazer. Ela disse: como é que é seu nome? Renato. Quem é o senhor? Eu sou o pastor, o seu pastor, o pastor da primeira igreja. A senhora conhece Dona Valdemira? Valdemira foi uma líder da união feminina dessa igreja por quase 50 anos, uma mulher de Deus, que foi uma bênção no nosso meio aqui. Conheço. O senhor conhece esse hino aqui? Foi na cruz, e começou a cantar. Foi na cruz, onde um dia eu vi. Quem é o senhor? Sou o Renato, seu novo pastor. Ah, o senhor conhece Dona Valdemira? Conheço. O senhor conhece esse hino aqui? Foi na cruz, foi. Eu fiquei 10 minutos com ela. Ela deve ter me cantado 10 vezes, foi na cruz, e me perguntado por Dona Valdemira. Meu filho uma vez falou, meu filho não vem aqui, o filho que tinha me apresentado. Ela só conhecia uma mulher que foi instrumento nas mãos de Deus, possivelmente até para ela chegar à salvação. Irmã Valdemira era uma evangelista de mão cheia, mas ela não se esquecia de uma segunda coisa: ela não se esquecia da mensagem da cruz, que trouxe salvação à sua alma. Você está entendendo como é que a gente sai de Emaús? A gente sai de Emaús quando a mensagem da cruz entra no nosso coração, porque essa mensagem é o Evangelho, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É a mensagem que faz nós nos religarmos com Deus. Você ainda está andando por Emaús?
Você ainda anda sentindo-se frustrado e abandonado por Deus? Você sente que Ele está caminhando ao seu lado hoje? Você tem notado o coração aquecido pela palavra dEle? Será que não anda com uma visão errada acerca de quem é Jesus? Você não anda com uma visão deturpada sobre o que Jesus vai fazer na sua vida? Quer fazer na sua vida? Ou você quer provar o que Deus quer fazer em você? Ele quer pegar a sua vida, perdoar os seus pecados e transformar a sua vida numa vida de comunhão com Ele. Você vai começar a andar na presença dEle. Você vai tomar café da manhã e você fala com Ele que nem doido. Você almoça e fala com Ele. Deus não é um ser que está lá no céu e você aqui. Deus é o seu grande companheiro quando o crucificado vem para o seu coração. Quando o ressurreto entra em sua vida, Ele muda tudo, Ele transforma, Ele caminha com você no dia da tristeza, no dia da dificuldade, como Ele caminhou com aqueles discípulos indo para Emaús. Ele esclarece a sua alma, Ele acalma o seu ser, Ele nutre a sua alma, Ele dá vida, porque Ele é o Senhor da vida. E Ele veio para trazer vida e vida em abundância para você também. Eu não quero que você saia daqui entrando em Emaús. E eu queria muito, em nome de Jesus, que Deus me usasse nessa noite para você entender que a sua vida não pode continuar como está. Você precisa do encontro com o crucificado. Você precisa ter uma experiência com o ressurreto. Você precisa da transformação que só o Cristo que vive pode fazer no seu coração. Ele quer tirar você de Emaús, do desapontamento, da tristeza e da decepção, e trazer vida, trazer alegria, trazer paz com Deus, coração aquecido, vida na alma.